Em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atendeu um convite de parlamentares da oposição para uma audiência pública na Câmara. O propósito era esclarecer pontos relacionados ao vazamento e combate ao óleo que atinge a costa brasileira. Mas Salles manteve o discurso oficial e foi embora sem dar explicações. Na audiência, que começou por volta das 11h30 da manhã na Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manteve o discurso dos últimos meses. Ele insistiu que o governo já acompanhava o óleo vazado no Mar do Nordeste desde o início e que as condições do material dificultaram o monitoramento. Salles disse ainda que o IBAMA e a Marinha contam com o apoio de órgãos internacionais para acompanhar a chegada do petróleo e que o governo ainda acredita que o vazamento veio de um petroleiro grego com matéria-prima venezuelana. A Defesa Civil, comandada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, foi quem articulou as prefeituras e os governos dos estados desde o início, que proveu as informações, que recebeu dados, que deu o pronto atendimento. Portanto, não é verdade essa narrativa que se quer colar. Primeiro, a demora. Tem um plano nacional de contingência. Ele foi criado no governo passado, fez suas reuniões e o ministro vem aqui dizer que ele não teve reuniões, que ele não existiu. Então, ele entrou tarde e entrou de forma equivocada. Porque o presidente Bolsonaro fez um decreto que extinguiu comitês de participação popular exatamente nestes comitês de contingenciamento. O governo fica tentando encontrar justificativas, mas não tem como explicar. 60 dias depois que as primeiras manchas apareceram, não ter ainda uma identificação da origem do óleo, a dimensão desse derramamento, qual a quantidade que aconteceu, quais são os principais responsáveis e a inoperância na abordagem da mitigação dos danos. A bancada de parlamentares do Nordeste cobrou do ministro mais ajuda do governo para a limpeza das praias atingidas e demonstrou preocupação com os prejuízos ao turismo. No verão, os brasileiros se dirigem ao Nordeste para fazer turismo. Está todo mundo com medo, né? Então, esse é um impacto absolutamente incalculável ainda, o impacto social, marisqueiras, pescadores. Infelizmente, é o maior desastre ambiental em extensão da história do país. São mais de 2.700 quilômetros de costa, isso dá um terço do litoral brasileiro. E precisa ter resposta enérgica, não só de investigação e punição dos responsáveis, seja quem for, tem que ser punido. Durante a audiência, os parlamentares criticaram a falta de medidas efetivas para conter o avanço do óleo, que já atingiu toda a região Nordeste, vem avançando para o Sudeste e tem previsão de chegar até mesmo à região Sul. Essa é a grande preocupação. E aí tinha que ter medidas de contenção, que eles não estão colocando, medidas de esclarecimento, medidas de envolvimento da sociedade, que a sociedade que foi a primeira que foi atuar para fazer o recolhimento. Após pouco mais de 2 horas de audiência, Salles saiu do plenário alegando compromisso e foi criticado pela oposição por não ter respondido à maioria das perguntas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.